Boa noite a todos, quem está vendo na reprise, bom dia ou boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui na sala de estar da Rede Mais Agente, que é uma rede de agências de viagens. Nós somos um grupo, aproximadamente 30 agências de viagens, de vários segmentos do turismo, desde o turismo cultural, turismo de experiência, turismo de grupo, de viagens nacionais e internacionais. E a nossa Rede Mais Agente proporciona aqui sempre algumas lives, alguns conteúdos bem interessantes de destinos, de novidades, de experiências, E hoje nós vamos mais uma live, onde vamos apresentar um destino fabuloso. Hoje realmente o convite é irrecusável. Você não pode sair daqui. Boa noite a quem está chegando aí agora. Não saiam daqui, bota o fone de ouvido, aperta bem, porque as novidades hoje vão ser incríveis de um destino que está em super moda, Moda porque, na verdade, a gente está buscando atualmente, destinos de natureza, de ecoturismo, destinos de aventura. Queremos mais esse contato, essa energia, Então, o nosso destino hoje fala exatamente disso. De conexão com a natureza, de energia, de novidades, Então, a gente vai bater um papo hoje aqui com a Elo da Eco Rotas, na área lá da Chapada dos Veadeiros. Você sabe onde fica a Chapada dos Veadeiros? Então vamos saber tudinho agora com a Elo, Essa questão das chapadas. Sabe que no Brasil nós temos várias chapadas, Principalmente no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E a Chapada dos Veadeiros fica na região do Centro-Oeste. É uma área muito grande, uma área muito bonita, com muitas cachoeiras, E as fotos que a gente vê, que fica dando aquela água na boca de querer ir lá conhecer, Aquele azul Caribe, aquela piscina, que forma aquelas piscinas maravilhosas das cachoeiras. Como é que tá o som aí, gente? Tá tudo ok? Esperando aí a galera entrar. Sejam bem-vindos, tá tudo jóia? Então vamos lá, vamos chamar então aqui a Elo. Meu nome é Cristina Lima e eu represento a Mirac Tour, que é uma das agências que faz parte da Rede Mais Agente, que é esse pool de agências de viagens aqui do Rio. Trabalhamos com diversos segmentos. Temos também agências especializadas no turismo de natureza, no ecoturismo. Olá, Elo! Oi, boa noite. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Cristina. Então, a Elo, ela mora ali na região da Chapada, tem uma empresa de receptivo, que é uma empresa que recebe os visitantes naquela região, conhecedora nota 1000, e sabe tudo para conversar com a gente, para tirar nossas curiosidades, para a gente querer saber um pouquinho mais do que é a Chapada. E claro que aqui nós temos 1 hora, mais ou menos, de papo. É muito pouco tempo para aprender, para saber exatamente o que é a Chapada. Mas vai dar para a gente ter uma noção. E depois temos agências de viagens aqui na nossa rede que trabalham esse destino, que podem montar os roteiros junto com a Elo para fazer aquele planejamento de férias sensacional que a gente merece, afinal de contas, Estamos aí ralando para tirar uns dias na cachoeira. Elo? Exatamente, Cristina. Olha, realmente, 1 hora é pouquíssimo tempo para falar sobre Chapada dos Veadeiros, porque é um destino realmente muito grande e tem muitas nuances, muitas diferenças. É um destino que eu poderia dizer complexo. Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, então eu conheço Chapada dos Guimarães também.
Vivo aqui em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, já há muitos anos, há mais de 25 anos. Minha família veio para cá, eu ainda era pequena, então acho que eu sou mais goiana do que mato-grossense a essa altura, né? Mas vamos ver o que eu consigo resumir assim do que é Chapada dos Que é a Veadeiros aqui Chapada, né? nesse pouco tempo que a gente tem. Muito bem Então, falado por você, Cristina já adiantou, a gente está no centro-oeste do Brasil, bem central mesmo. O aeroporto mais próximo da gente aqui é o de Brasília, apesar da gente estar no estado de Goiás. Goiânia é bem distante, assim, para traslados, então já anota a dica aí que aéreo melhor é para Brasília. Enquanto ainda não temos o aeroporto aqui em Alto Paraíso, que logo logo vamos ter também. ai, que bom, que bom. Logo logo, assim esperamos. Projeto de muitos anos. Que ótimo. Olha, a Chapada dos Veadeiros é um território muito grande, então é muito difícil você conseguir conhecer a Chapada inteira de uma vez só, numa viagem só. Até mesmo porque aqui a gente tem 2 climas ao longo do ano, estação da seca e estação da chuva, e isso traz muita diferença na visitação que você pode fazer, o que vai ser mais indicado, o que vai ser mais legal, uma experiência mais bacana. Mas para vocês entenderem um pouquinho do que é o território Chapada dos Veadeiros, eu vou falar aqui só da micro-região, que é a região turística de cachoeiras e visitação turística principalmente, que é uma região que abrange 5 municípios. Então eu estou falando de uma micro-região que já é com a permissão da palavra, um Enorme, puta território, né? São 5 municípios enorme. envolvidos. A gente tem Parque Nacional, a gente tem um parque estadual novo, recém-criado. Temos muitas propriedades particulares, então muitas regras, muitas diferenças entre um tipo de visitação e outra. Mas o que eu costumo dizer também é que Chapada dos Veadeiros cabe para todas as canelas. Não é só um lugar só de trilha difícil. Tem também opção de roteiro para terceira idade, para criança, para qualquer canela. Tem como visitar a Chapada. Perfeito, Mas perfeito. aí, ainda voltando para o território, nesses 5 municípios, o que é considerado a microrregião Chapada dos Veadeiros, as pessoas às vezes confundem bastante com o que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mas para vocês Isso que terem eu uma ia ideia perguntar para você. de proporção, o Parque Nacional hoje ele tem 240 mil hectares, correndo o risco de voltar a ter 65 mil, que tinha até 2017. Foi um projeto de ampliação recente, assinado em 2017. Mas as pessoas confundem muito. O Parque Nacional é só um pedacinho da Chapada dos Veadeiros. O Parque Nacional ele tem 240 mil hectares. Em comparação, a micro-região Chapada dos Veadeiros, ela já vai para uma coisa de 2 milhões, mais de 2 milhões e 300 mil hectares. Dentro Uau! desses 5 municípios. Então, quando a gente fala, o Parque Nacional é uma referência para a gente aqui, a unidade de conservação, se não me engano, posso estar errada em alguns dados, tá, gente? É uma conversa bem Uhum. informal, não anotei anos e dados muito Sim, certinhos, mas o Parque Nacional deve ser a unidade de conservação mais antiga aqui da região e é uma referência para toda a região em relação à ordenação, ao uso público mesmo da visitação, das regras, protocolos e tudo. Então sempre foi uma referência para a gente e a gente considera como um dos starts do turismo aqui, principalmente. Mas a gente tem muita história aqui, muita história. A história dessa região aqui permeia a caça, o garimpo, os quilombos. Então é uma junção de culturas e histórias, um mix de coisas. E aí você vai para a parte da natureza, é um ambiente ainda muito preservado, a gente luta e batalha para manter assim. Então, essa natureza muito preservada acaba atraindo as pessoas também para um lado mais espiritual, mais místico. A formação rochosa daqui tem muita presença de quartzo,
É um pouco mito também, algumas informações que tem por aí circulando na internet, viu, gente? Não existe uma placa de cristal de quartzo gigante embaixo de Alto Paraíso, não é bem assim. Mas eu não sou geóloga nem nada também, mas eu poderia até dizer que eu entendo o porquê desse conceito de uma placa de cristal aqui, porque a formação rochosa daqui tem muito quartzo para todo lado, em todo lugar. Então, é claro que a gente vai ter uma presença, uma coisa diferente por causa dessa formação, de todo o ambiente natural preservado em volta, água muito limpa, muito verde, muita flora, fauna. Então, isso traz a gente para um lado espiritual, querendo ou não, né? Para um lado de conexão com a vida, com a natureza e com o ambiente, né? Então, engraçado essa parte do esoterismo, né? Do misticismo, que realmente pega muito essa região aí, né? De Goiás e tal, que tem várias histórias, tem várias situações, né? Desde os ETs, desde, né, as naves espaciais e tal, até essa questão mesmo de pedras, de energia, de natureza, né, de toda essa parte energética mesmo. É um ambiente muito propício, né, Cristina? Vamos combinar. A gente tem uma paisagem cênica belíssima, tem natureza preservada para todo lado, tem água limpa para todo lado. Então, é muito propício, né, para a gente se voltar para esse lado. Sendo místico ou não, sendo religioso ou não, as pessoas quando visitam aqui, essa região, acabam sentindo essa ligação, assim, mais com o ambiente, né, que para mim, assim, a minha espiritualidade está mais por aí, né, então eu acho que essa é uma ligação muito, muito legal. E principalmente de ver acontecer. Talvez até uma das motivações de algumas pessoas em procurar a Chapada. Sim, com certeza, uma grande motivação. Era mais antigamente ou ainda tem essa... Porque houve um tempo, né, da busca por isso, né, das comunidades hippies e tal, que eu acho que inundou um pouco a região naquela época. Isso ainda é um atrativo que as pessoas procuram a Chapada ou não? Ainda é bastante, ainda tem muita coisa, mas eu confesso que eu tenho visto assim uma busca muito mais pela natureza mesmo, pelo eco. Sim. Sabe? É um jeito diferente agora, é uma presença diferente. A gente ainda tem muita procura por viagens assim mais direcionadas para o místico, ou para a saúde também, para os tratamentos, para as terapias, né? Então, a gente ainda tem bastante, mas a gente teve um movimento realmente mais forte ali entre as décadas de 70 e 80, mas não é só o movimento hippie, são várias outras questões. Na época estava se começando a falar sobre o cerrado, alguma coisa, sobre os aquíferos, as nascentes. Também aqui é uma região de muita visibilidade do céu, então a gente tem baixíssima luminosidade humana, vamos dizer assim, num lugar muito alto, E aqui na Chapada dos Veadeiros, diferente de outras chapadas, a visitação é feita meio que por cima da formação rochosa que seria a geografia que é chamada chapada, né? Então a gente está aqui em cima da chapada. Então o céu é muito visível. É claro que as pessoas vão ver mais coisas ou vão procurar mais coisas, vão querer ver mais esse céu, né? Então, tudo isso remete, a gente ainda tem muito isso. Ainda tem bastante, mas eu vejo mais uma procura agora pela aventura, pelo eco, por essa ligação com a natureza mais natureza mesmo. Eu não sei mais básica mesmo, né? Mais básica, mais isso. Essa ligação mais direta. Mais direta, exato. Muito bem. A Jorlaine aqui perguntou, uma coisa que também a gente já ia falar, mas já que eles estão perguntando aqui, sobre a melhor época. Né? Se vocês aí têm essa questão de alta e baixa temporada,
se tem as estações definidas. Como é que vocês organizam essa questão de época de visita? Vamos lá. Primeiro, com relação a baixa, alta temporada, muito rapidinho, porque vai ter variação de valores, né? Aqui a gente tem alta temporada para a gente, são os feriados prolongados, e o mês de julho, o mês de janeiro, que são férias escolares, a gente está muito perto de Brasília, então tem um movimento muito pesado, muito grande. Então, se você gosta de pouco movimento, fuja desses períodos. E os valores são mais baixos também na baixa temporada. O resto do ano, fora feriado, fora julho, ali Natal, né, dezembro, final de dezembro e janeiro, é tudo baixa temporada. Aí, com relação a clima. Olha, eu particularmente acho que a Chapada dá para visitar o ano todo. Por quê? Aqui a gente tem 2 climas. A gente não tem 4 estações, a gente só tem 2, que é a estação das chuvas e a estação das secas. A estação das secas tem o seu encanto. A gente vai ter uma paisagem assim mais sertão, mais savana, aquele pôr do sol mais laranjado, não chove, então vai estar o banho é mais acessível porque os rios estão mais baixos, então você tem mais lugares para tomar banho. Eu poderia dizer que você pega um pouco mais na Chapada, no período da seca. No período das chuvas, dá para visitar e eu, particularmente, é o meu período favorito, porque os rios estão muito cheios, tá tudo muito verde, muito florido, então é aquela exuberância, sabe? A força da água é de encher o peito, é de emocionar mesmo, sabe? Os lugares. Então, é difícil dizer qual é a melhor época. Mas assim, eu também costumo dizer que a gente tem um período ali mais de ouro, que é no final das chuvas, início da seca. Que é ali entre final de abril e comecinho de junho, particularmente o mês de maio, que é o mês todo de baixa temporada, não tem feriados, então vão ser preços mais legais, vai ser menos movimentado. Já parou de chover, pode dar uma chuvidinha aqui, outra ali, mas já parou de chover e os rios ainda estão bem cheios e está tudo ainda muito verde. Então, seria uma meia estação ali entre final de abril, comecinho de junho. Aí, junho para julho já está bem seco, já começa a ficar tudo empoeirado, aquela paisagem mais sertaneja mesmo, mais marrom, mais palha, assim. O sol vai estar mais laranjado, na época da chuva ele é mais amarelo, né? Então, tem as suas nuances, as suas diferenças para cada época, né? Certo. Agora, entre agosto e setembro... Mas é uma dica fantástica que você deu. Agora em agosto e setembro a gente está no final do período de estiagem, no final do período de seca, então já é uma época que a gente direciona a fazer roteiros mais leves, com trilhas mais curtas, porque está muito calor, muito seco, e isso acaba dificultando um pouco mais a questão da força física ali para fazer as trilhas. Então, na época da chuva já dá para fazer umas trilhas mais longas, porque o clima é mais ameno. Então, depende muito do perfil do visitante e do que ele quer ver, do que ele deseja ver. Claro, até porque a gente trabalha muito, né, com, atualmente, o turismo e as agências de viagem. A gente está dando realmente muito mais atenção ao turismo personalizado, né? A você fazer realmente o que você tem vontade, e não aquele turismo empacotado que você pega da prateleira e você vai ter que fazer aqueles passeios ou aquelas situações. Então, quando a gente trabalha nesse personalizado, realmente, como você falou, vai fazer os passeios adequados àquele perfil, né, ao que você realmente gosta. E isso é um turismo de qualidade, né? É você viajar para ter o teu prazer, para ter o teu momento de lazer, o teu momento de tranquilidade, né? Mas fazendo realmente aquilo que você vai voltar dizendo que está realizado, né? Isso que eu acho que é bem importante. E tem aquele outro detalhe, que é aquela frase que eu falei para vocês naquele dia, que é que uma amiga... cliente minha, que já veio aqui algumas vezes, que falou para mim que é quem vê o close não vê o corre.
Não vê Então o as foto. pessoas veem muito na internet, aqui no Instagram, no YouTube, os vídeos das cachoeiras, da pose, do ângulo, da água azul, da paisagem, do mirante, do morrinho, mas não tem ideia do que é o Para trajeto até chegar chegar lá. ali e também do que você vai precisar de estrutura para conseguir chegar Sim, até ali. Então, a primeira coisa que as pessoas veem, os visitantes veem assim, quando você manda um orçamento de um pacote, por exemplo, bem desenhado, a pessoa fala, nossa, como é caro. Mas é porque é muita função, é transporte, é ingresso, é seguro, é você pensar com o inconstante do clima. Se você está num período transitório da seca para a chuva, você pode ter que mudar algum passeio, que vai mudar um valor de ingresso, que vai mudar uma claro. quilometragem. É um território muito grande, são quilometragens altíssimas que a gente roda aqui nesses passeios. Tem passeio que a gente roda mais de 300 quilômetros no dia para Nossa, chegar e voltar. Fora a trilha que você vai fazer lá para caminhar. claro. Então, é muita operação e estruturação, né? Então, Entendi. se você quer visitar a Chapada, eu acho que é legal pesquisar bastante quais são os atrativos que ficam mais próximos de cada município, talvez antes, se você quer visitar para conhecer a Cachoeira X, vou dar um exemplo, você quer visitar a Catarata dos Couros, é melhor você ficar hospedado em Alto Paraíso, porque você vai rodar uma quilometragem menor. Você vai rodar 18 de asfalto e 35 de terra para chegar lá, mais a trilha. Agora, se você está em São Jorge, você já vai rodar uns 70 quilômetros a mais de asfalto, Aham, porque São Jorge está a 35 quilômetros de Alto Paraíso. Se você quer tá mais visitar as distante. cachoeiras do território quilombola, Calunga, que são cachoeiras muito famosas, atualmente muito procuradas, como por exemplo a Santa Bárbara, aquela d'água bem azul, que é uma das primeiras hoje que aparece no Google, quando você pesquisa Chapada dos Veadeiros, é uma das primeiras que aparece é a Santa Bárbara. Sim, linda, maravilhosa. Aí talvez, dependendo da quantidade de dias de passeio que você quer fazer naquela região ali mais próxima da Santa Bárbara, é mais interessante ficar hospedado lá em Cavalcante, porque você vai economizar Entendi, 180 quilômetros de asfalto ida e volta, porque são 90 daqui de Alto Paraíso até Cavalcante. entendi. Então, você pode montar um roteiro a partir do que você quer ver, estruturar Tá, esse do roteiro, atrativo, ficar hospedado em tal lugar por tantos dias, depois você vai ficar hospedado em outro lugar por entendi. tantos dias. Ou você pode Isso, estruturar um roteiro a partir do hotel que você escolheu, porque aqui tem alguns hotéis que fazem parte do roteiro de charme, são realmente hotéis muito aconchegantes e charmosos. Às vezes você faz questão de ficar naquele hotel. Dá para montar um roteiro de atrativos em torno mais ali. próximos àquela micro região. Tá, Ou se você tem um perfil, olha, eu tenho muita dificuldade de locomoção, eu quero conhecer a Chapada, mas eu caminho pouco. Então, a sua hospedagem vai ser direcionada a ficar mais próximo daqueles atrativos que têm as trilhas que mais tem mais. fáceis. Então, a Entendi. Chapada dos Quer dizer, Veadeiros é é o um perfil, universo, porque é um é território muito muita coisa, muito grande. detalhe. Se Pois é, você daí que é quer importante a assessoria, né? É a isso, assessoria de quem conhece, de quem realmente consegue ver as dificuldades, as facilidades, unir isso ao desejo, né? Ao que você imagina ou sonha, ou você quer aquela foto no seu álbum, né? Que às é, vezes aquela foto não cabe no álbum, como você me falou também, né? Nem toda foto cabe no seu álbum, que às nem vezes toda realmente é foto. uma foto maravilhosa, mas o lugar é É, muito longe, tem que ter eu estrutura para caminhar. vou citar um exemplo Então, aqui, muito divertido. Há pouco tempo atrás, uma cliente me procurou. Ela viaja sozinha, só contrata roteiros exclusivos, muito antes de pandemia, independente de protocolos de distanciamento, é o perfil dela. sim. E ela queria muito visitar uma cachoeira que está sendo chamada agora de Cachoeira do Guardião, que fica numa área que é Ah, conhecida mais antigamente como Complexo do Curriola. É uma área que está ali dentro do território quilombola também, é um local de dificílimo acesso.
E ela é uma pessoa que não tem muita habilidade de locomoção. Ela fez outros roteiros de trilhas muito mais leves. E ela é uma pessoa de idade bem avançada, ela tem 79 anos. E Nossa. ela, por exemplo, ela não consegue ficar muito tempo no carro, por exemplo, em trânsito, sem ter uma parada para usar um banheiro, por exemplo, para dar uma esticada na Aham. perna, porque daí já começa a ter cãibra, tem falta de circulação, tem algumas questões ali de saúde já. E ela fazia questão, ela queria visitar a Chapada dos Veadeiros por causa deste local e não Deste pôde local. visitar. E não pôde visitar, porque daí eu fui explicar para ela, olha, para chegar lá são 90 quilômetros de asfalto, são mais de 60 quilômetros de estrada de terra, vão ser mais de 10 quilômetros de trilha, de alto nível de Nossa. dificuldade, tem travessia de rio, sobe pedra, desce pedra, entra na água, tira sapato, põe sapato, sai da água, entra na água e tal. Não cabe. Infelizmente, essa foto não cabe no Não seu cabe álbum. no álbum. Aí eu levei ela para um outro atrativo aqui muito perto de Alto Paraíso, que são 5 quilômetros só de Alto Paraíso, 1.600 metros de trilha, uma trilha em passarela de madeira, super fácil acesso, todas as descidas, são várias cachoeirinhas, que é a Cachoeira das Loquinhas. O pessoal erra o nome e Hum. acha que é de louca, louquinha, Não, mas é eu já loca, vi, de eu vi uma loca, foto. buraco, caverna, né? Que é a Cachoeira das Loquinhas. Linda. E ela ficou tão encantada com a água esverdeada lá das Loquinhas, que tem uma água num tom esmeralda. Não é aquele azul da Cachoeira do Guardião, mas é uma água De verde Caribe, né? esmeralda, assim também de brilhar os olhos. E que ela ficou tão satisfeita com aquele passeio que ela nem lembrou E mais nem da lembrou Loquinha. mais. Nem lembrou mais do vão do moleque. Então, vai ter foto, É. vai ter Sim, pose, pois vai ter é, vai ter, close. porque é uma região linda, né? De todos os aspectos ela é linda. Então, o Sim, acesso é que realmente vai determinar de acordo com o perfil de cada pessoa. E é interessante o que você falou, porque você tem, você pode traçar os roteiros a partir de 3 pontos. O atrativo que você deseja, e se for possível, né? A hospedagem, que é importante também, né? Porque você tem diversos tipos de hospedagem na Chapada, né? Você tem do camping tem. aos hotéis de charme. Então tem para Aos todos os resorts de bolsos também, luxo. né? Aos de luxo, é. Então a Tem Chapada é para para todas as todos os bolsos canelas também. e para todos os bolsos. É, Então você tem aquela hospedagem. O cliente, né? A pessoa que não dispensa o conforto, que não dispensa um hotel mais charmoso e tal, ele tem também essa hospedagem, mas aí começa a traçar o teu roteiro a partir da hospedagem. Eu achei isso fantástico, também tem como. a partir daí, né? Então eu Sim, acho que a questão é o seguinte: quando você deseja ir para a Chapada, deseja ter essa experiência de turismo natureza, de turismo de aventura, né, gosta dessas atividades, a primeira coisa realmente é pesquisar e procurar uma assessoria para não errar, né? Não gastar o isso. teu investimento no pote errado. Isso. Essa é E a básica. questão da É a lição contratação do número 1. guia, né? A contratação do guia por si. Tem muita gente que assim, que é mais independente, que gosta de viajar solto, que é mais aventureiro mesmo, viaja de carro próprio ou aluga carro. A Chapada também recebe esse público muitíssimo bem, inclusive. Aqui é terra de aventuras, com certeza, sem Sim, dúvida. Mas eu gosto assim sempre de frisar que a contratação de um profissional, de um condutor ou de um guia, não é só para mostrar a trilha. Vai muito além disso. muito além. Vai para a segurança, o guia local ele conhece a região, ele sabe se você está se expondo a um risco desnecessário ou não, qual é o local mais adequado. Ele vai te avaliar o tempo todo se você está indo bem, se não está. Vai contar a história, vai trazer um pouco da cultura, vai fazer amizade, vai otimizar o seu roteiro. Às vezes você consegue conhecer muito mais coisas estando com um guia
do que estando Claro, sozinho, claro. porque ele otimiza, monta uma sequência ali para o dia, vai além do trabalho, não é só a agência também, né? Não é só o agente, a Chapada dos Veadeiros e o turismo no Brasil, né, recebe também esse público mais aventureiro. Mas para esse público Uhum. mais aventureiro, se informe, procure uma assessoria É, no mínimo para te auxiliar na no montagem de mínimo, um roteiro, exatamente. né? No mínimo isso, No sabe? mínimo para saber Contrate um guia. é, para saber um pouco o nível de dificuldade, né? Se realmente é adequado ou não. Eu acho que tem que realmente o turismo de É, aventura, o turismo de exploração, né? Tem gente que realmente gosta dessa adrenalina, né? Dessa emoção. Eu mesmo quero descobrir, eu tem mesmo quero ir, tá? Mas procura saber o mínimo necessário, né? Procura isso. entender, porque os riscos de você estar na natureza sem nenhum conhecimento maior daquela região, realmente é um risco, né? Vou dar um exemplo de segurança de duas coisas assim muito rápido. A gente ainda tem tempo, eu não estou vendo a hora, a gente Sim, ainda tem não, tempo, né? ainda tem 20 Estamos minutos. tranquilos. Ah, ótimo. Duas questões assim naturais muito recorrentes aqui que são características de cada época do ano. Na época da chuva a gente tem muitos riscos com relação a enchentes, tromba d'água, cabeça d'água, seja lá como se chame, tem algumas divergências de termo ali, mas enfim. O risco Sim, da chuva, né? O risco do volume de água no rio. Quem não está habituado fica preocupado com a chuva no local que está. Mas o risco sim, de uma enchente, de uma cabeça d'água, por exemplo, não é chover onde você está. Ali onde você está fazendo a trilha. Na verdade, às vezes é até muito bom pegar uma chuva na trilha que refresca. Às vezes você está no meio de uma subida, num calorão, num solzão na muleira, assim. Cerrado, né, minha amiga? é, Cerrado. é cerrado, exatamente. É um É, bioma que não é é, todo mundo que está apto para encarar e o, esse. e o sol aqui engana. O sol aqui queima muito a pele o ano todo. Mesmo em dias nublados, a gente tem que ter muito cuidado com o sol. Então as pessoas Aham, confundem muito essa coisa da chuva. Ah, tá chovendo aqui, eu não vou sair. Ou então, poxa, tá chovendo aqui, eu vou embora. Não, sim, não necessariamente. Não sim. necessariamente, né? Às vezes sim, mas Claro, não às vezes sim, mas necessariamente. não O necessariamente, tá? Entendi. local, ele sabe, ele conhece a região, ele sabe onde é a cabeceira do rio, ele sabe para que direção, de onde esse Tá rio está vindo e indo. para Pois onde ele é. está indo. E é isso que é importante avaliar. Porque o risco é chover antes, acima. E os rios nunca são retinhos, né? Então, às vezes, você Claro, olha assim, tem uma montanha do lado, você nunca vai imaginar que aquele rio está vindo de trás daquela montanha. sim. E aí tá chovendo lá de trás daquela montanha, e aqui onde você tá na cachoeira, E tá um dia você de não tá sol, tá chovendo nada, maravilhoso. fica Outro, tranquilo. exatamente. Daí também a importância pela segurança, da Certo, contratação de profissionais, né? Enfim. claro. Já na época da seca, a gente tem o risco dos incêndios, das queimadas. Eu vi uma postagem de uma rede que a gente tem aqui, a Rede Contra o Fogo, esses dias atrás, que explica muito bem o fogo aqui no Cerrado. O fogo no Cerrado, ele é natural, ele tem o fogo natural, nem sempre é natural, claro. Ele tem o fogo natural, mas essa época do ano agora, que é o auge da seca, a gente não tem start de fogo natural. Todo incêndio que ocorre agora, em agosto, setembro, antes de começar a chover, é incêndio criminoso, seja doloso ou culposo. Pode ser um acidente, uma bituca de cigarro que alguém distraído jogou ali no matinho seco e pegou Certo. fogo. Pode ser o criminoso, que alguém foi lá e botou fogo de propósito para queimar uma área. Um fazendeiro que foi queimar uma área para o plantio e aquele fogo perdeu o controle. De uma forma ou de outra, nessa época do ano, o incêndio é criminoso.
e ele é um risco para a visitação. Então não se enganem que só há risco na época da chuva, na época da seca tem risco também. Aconteceu há uns dias atrás, que foi noticiado, todo mundo que está aqui hoje, que se interessa pela Chapada, deve ter visto notícias. A gente teve, mais uma vez, muitos focos de incêndio, muito preocupantes. Queimou uma área muito grande, mais de 15 mil hectares queimados, numa época que não era para ter incêndio. Quando queima nessa época, queima muito. Queima até a raiz das plantas, porque elas não estão tão úmidas. Enfim, tem uma série de fatores que façam com que o fogo agora seja muito mais prejudicial, tanto para a natureza e seja mais perigoso para a interação humana com essa natureza. Sim. Então, aconteceu no Vale da Lua, recente, há pouco tempo, acho que 2 semanas. Ao longo do dia aconteceu um foco de incêndio no meio da trilha. Alguns visitantes ficaram ilhados por um tempo num pedaço da trilha, até o pessoal da brigada de incêndio. Aqui a gente trabalha com brigadas diversas, brigadas do estado, brigadas federais, a brigada de incêndio do ICMBio, o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás vem para cá nessa época. A gente não tem sede do Corpo de Bombeiros aqui, fixa aqui, mas eles vêm para cá, ficam aqui essa temporada, auxiliando nos incêndios quando tem. E a gente tem as brigadas locais voluntárias. Aqui quase todo guia e condutor, em algum momento da sua vida, é voluntário no combate ao incêndio. Seja na lida de frente, no campo, apagando fogo mesmo, com abafador, com soprador, com equipamento, ou seja, no transporte de alimento e água para abastecer as pessoas que estão lá na linha de frente, na logística, na informação, no rádio. Aqui a gente tem que ter esse voluntariado e quem puder apoiar, apoiem sempre essas brigadas voluntárias. Claro. É muito importante, a gente depende disso. E aí, nessa história do Vale da Lua lá, o pessoal ficou ilhado até que as brigadas chegassem, fizessem o controle de incêndio para que eles pudessem passar pelo pedaço da trilha com segurança. Quando você vê os vídeos ali e tal, você consegue identificar que aquele público que estava visitando o Vale da Lua naquele dia estava sem guia, ou pelo menos no vídeo ali não aparece nenhum guia uniformizado. Os guias aqui usam os uniformes das associações. São várias associações de guias e condutores aqui. Só no município de Alto Paraíso a gente tem 2, a CVCV e Servitur. E a gente anda caracterizado e uniformizado até mesmo para ser identificado, para poder ser identificado, esse tipo de coisa. Então, ali no vídeo, vê-se que não tinha nenhum guia. Possivelmente, se tivesse algum guia, ele teria identificado um pouco mais rápido, já teria tido uma ação, vamos desviar, vamos cortar a trilha, vamos dar a volta aqui para conseguir sair e não ficar ali. Mas também, ainda bem, né? Graças ao... certo, né? E aí me diz uma coisa que e a todos ali que acionaram a brigada, aos brigadistas que estavam lá, funcionários ou voluntários que apagaram o incêndio, ninguém se machucou, correu tudo bem, ninguém ficou ferido. Algum tempo depois conseguiram sair de lá do local. Isso também acontece na época da chuva, do pessoal ficar ilhado, porque um rio subiu muito, você tinha atravessado, não consegue voltar, tem que ficar umas horas ilhado, esperando o rio baixar para poder atravessar. Então, esses riscos naturais, quando você vai visitar um ambiente natural, se você não tem experiência com aquele ambiente e com aquele tipo de visitação, de verdade, não se arrisque. Não se arrisque. Claro. Contrate um profissional, esquematize um roteiro e... Cara, entrega na mão, confia na gente, a gente vive aqui, a gente conhece aqui, a gente vai fazer o melhor roteiro possível. Aí eu vi aqui que tem alguém perguntando aí, Cristina, como que está a situação atual das queimadas, porque é uma notícia muito recente. Tem várias perguntas aqui. Tem várias perguntas, uma delas foi essa aí, como é que está a situação atual, se vocês estão conseguindo fazer os roteiros. Sim, estamos conseguindo, porque como eu falei, é um território muito grande. Se acontece de ter incêndio numa área que seria visitada, a gente muda o roteiro e vai oferecer uma outra opção de passeio. Consegue fazer. Não vai faltar passeio.
é muito importante a gente manter a atenção nas queimadas e preservar mesmo, e cuidar e ajudar, apoiar. Mas o turismo não para. A gente muda os roteiros e otimiza da melhor forma possível para manter. Mas a situação hoje, eu imagino que é muito boa. A gente ainda tem alguns focos. É um território muito grande, né? Mas a gente já está tendo algumas incidências de chuva que ajudam muito a apagar o fogo nas áreas que são mais inacessíveis. Porque a gente está no combate, na linha de frente, diariamente, já há muitos dias. A gente faz isso todos os anos, não é só esse ano, viu, gente? É porque de vez em quando acontece um pouco mais rápido, né? E é noticiado também, então vocês ficam sabendo, tendo um pouco mais de informações, mas a gente enfrenta esse incêndio criminoso aqui todos os anos nessa época, e por isso a gente já tem várias redes de apoio e de brigadas voluntárias para isso. Mas agora a gente já tem algumas incidências de chuva, então a tendência é que nos próximos dias já esteja totalmente controlado. Eu não posso dizer hoje que está totalmente controlado, infelizmente. Com certeza ainda tem alguns focos em algumas micro-regiões nessa esfera aí de 2 milhões de hectares, né? 2 milhões e 300 mil hectares. Não choveu em tudo ainda, a gente vai ter chuva mesmo, chuva boa, que apaga tudo mesmo, só depois da segunda quinzena de outubro, ali para frente, que a gente vai ter chuva boa mesmo. Questão, né? Mas essas pequenas chuvinhas que deram aqui e acolá já ajudaram muito. Já ajuda, né? Já ajuda bastante. Hoje eu estava guiando, por exemplo, eu fiz um roteiro bem tranquilo, de trilha bem fácil, que é Cachoeira do Poço Encantado e Cachoeira dos Cristais. E no Poço Encantado estava céu aberto, céu azul, e tem assim, 50 quilômetros de diferença entre um ponto e outro, de estrada, né? Em linha reta é menor esse trecho, mas de estrada são 50 quilômetros, aproximadamente, de distância entre um e outro. No Poço Encantado, tava um céu tudo azul, limpo, maravilhoso. Daquele sol assim que eu passei protetor solar 70 hoje para garantir a proteção. Aí na estrada, entre o Poço Encantado e a Cachoeira dos Cristais, a gente pegou uma chuva, mas uma chuva, que eu tive que diminuir bem a velocidade do carro e bem devagarinho mesmo na estrada, porque a visibilidade estava quase zero, eu estava conseguindo enxergar pouco mais de 1 metro à frente do carro só. Foi uma chuva muito grossa, muito pesada, mas bem pequena, assim, uma nuvem pequena, que a gente passou por essa chuva. A gente passou, acabou. 5 minutos de estrada nessa chuva, passou, acabou. Aí chegamos na Cachoeira dos Cristais, que é um pequeno complexo de pequenas cachoeirinhas, bem gostoso lá, com hidromassagens, inclusive. É um lugar bem gostoso mesmo, bem estruturado. Lá já estava sem chuva, mas já estava nubladinho. Acho que aquela chuva que a gente pegou na estrada ia chegar lá agora, deve ter chegado lá agora no final do dia. Então, às vezes, aqui na época da chuva também tem isso. Como é um território muito grande, nunca vai estar chovendo na chapada inteira ao mesmo tempo. Então a gente amanhece, né? E aí na época da chuva o roteiro é assim, a gente tem uma previsão, vamos lá, um roteiro para 7 dias, e a previsão é fazer passeio do parque no primeiro, Vale da Lua no segundo, Couros no terceiro. Aí chega no primeiro dia, a gente amanhece, olha para cima, vê para que lado tá a nuvem mais escura, e conforme tá essa nuvem, a gente pode trocar o passeio e fazer para um lado primeiro, porque para aquele lado de lá dos Couros tá tendendo, tá mais aberto, mais sol, então vamos aproveitar esse dia e vamos para lá, já aproveitar o sol que tá lá. Então a bem gente maleável, né? Tem que estar a gente vai trabalhando ao que a natureza manda, né? Porque a ideia é que o visitante seja feliz, né? Claro. Então quem tem que se preocupar... E a natureza é que manda. Quem tem que se preocupar com essa estruturação somos nós aqui. É isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que fizeram aí também. Para quem não conhece a região, 5 dias é suficiente para ter uma noção, para fazer alguns passeios, ou é muito pouco? É o mínimo para você ficar com vontade de voltar. Mínimo do mínimo do mínimo. Para você ficar com vontade de voltar e conhecer mais um pouquinho.
Olha, vou te ser bem Tá. sincera. Eu vivo aqui há mais de 20 anos. Eu sou guia desde 2002 e eu não conheço todas as cachoeiras que tem aqui. Eu não, não dá para conhecer tudo, né? Claro, É, claro. É uma região muito extensa mesmo, é né? muito Então, extenso, assim, é para muito você extenso. conhecer alguma coisa, você tem que aliar o tempo que você tem disponível, né? Se você tem 30 dias disponível, você fica 30 dias na Chapada amando, né? Mas você tem Exatamente. que ver o teu tempo que você tem livre, né? Aí, como a gente falou, né? O roteiro partindo ou da tua pousada, ou dos pontos que você quer ver e tal, e dali se monta um Ou do roteiro seu básico perfil, ou do seu dentro do seu perfil também, perfil, né? O seu exatamente. perfil pode ser o ponto de partida, Pode ser o definir qual é o ponto de roteiro e qual partida. é a hospedagem, né? O Uhum. seu perfil, Exatamente. você pode falar para mim, Elô, eu sou preparada, eu gosto de trilha, eu sou trilheiro, eu já fiz N Exatamente. viagens. Aí Aí eu não vou se incomoda de direcionar ficar um no carro roteiro, por rodando, né? exemplo, Mais de tempo. Então, trekking, com pernoite em acampamento, que passa o dia sim. caminhando e conhecendo pontos super pouquíssimo acessíveis. Ou você pode falar para mim, não, eu gosto de lugar que tem um bar com uma lanchonete para eu comer uma coisinha, tomar uma cervejinha, ficar sentado olhando para a água. Tem Isso também. aí. Então, isso Por aí. que não? E esses roteiros, também você monta para gente, né? Esses roteiros adaptados. Então, por exemplo, uma pessoa perguntou aí sobre família com criança, ou com alguma pessoa com alguma dificuldade de mobilidade. Então, existem também alguns roteiros que a gente pode atender a Sim. a esse público, né? Sim, exatamente. Então, geralmente, ó, quando alguém me procura assim, olha, eu quero conhecer a cachoeira X. Mesmo a pessoa partindo do princípio que ela quer conhecer aquele ponto X, eu ainda vou perguntar, tá, e como estão as canelas? Como é a Uhum. sua experiência física com esse ambiente? Caminhadas. Ou com algo Uhum. próximo, porque aqui é muito diferente, por exemplo, de outros locais de ecoturismo, como, por exemplo, Bonito, Mato Grosso do Sul, que realmente é maravilhoso, é lindo. Bonito é muito estruturado. Então você chega no lugar, tem já o passeio pronto lá, é aquele passeio que começa tal hora, termina tal hora, e tá lá o combozinho, o pacotinho, né, pronto. Isso dá uma facilidade e as trilhas são mais fáceis também, quase tudo é muito estruturado, é pouca trilha, é tudo muito acessível. Você anda mais de carro do que a pé. Aqui você anda muito de carro e Mais a muito a pé. pé também. Na maioria das Uhum. vezes, a maior parte das trilhas das cachoeiras são de dificuldade média a difícil. Mas tem também alguns locais que tem trilhas, por exemplo, essa do Poço Encantado que eu visitei hoje, são 200 metros de trilha. Da Tranquilo. recepção ali, tem um restaurante na recepção com uma comida muito boa, inclusive. Da recepção do restaurante ali você está enxergando a cachoeira. Então esse é um lugar que eu poderia dizer que já é semi-acessível até para zero mobilidade, para Sim. cadeirante. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros conta com uma trilha totalmente acessível, para cadeirante, inclusive. A cadeirante, inclusive. Aí, se é um grupo com criança, aí vai depender da idade da criança. É uma criança muito pequenininha, eu vou indicar um lugar que vai ser um banho fácil para o pai e a mãe, para o tutor ali, o acompanhante daquela criança, conseguir tomar o banho junto com a criança. Quando é uma criança já de Aham. 7, 8, 9 anos, que já está naquela fase de querer ser independente, é explorador e tal, eu vou levar num lugar que tem trilha fácil, que tem piscina rasa, mas que já tem um ambiente mais amplo e um mínimo de insegurança possível para a criança poder ter uma liberdade ali de explorar um ambiente mais controlado. Certo. Perfeito, perfeito. Então aí, respondeu a pergunta aqui da Kátia sobre essa questão de famílias. E aí, uma outra pergunta é a questão dos valores, né?
Se varia de preço, os roteiros. Deixa eu ver a pergunta dele certinha aqui. Varia muito de preço, tendo que mudar de um lugar para outro, de um local para outro? Acredito que sim, né? Varia sim, mas eu poderia dizer assim que nos três principais locais de hospedagem, é porque assim, vamos lá, vamos voltar aqui para a geografia, para a estruturação da coisa. São 5 municípios, né? A Chapada a gente considera a microrregião Chapada dos Veadeiros, território turístico, inicia em São João da Aliança. São João da Aliança é um município que está começando a ter turismo agora, há poucos anos. Tem muitos atrativos abrindo, inclusive agora nos últimos 2 anos, acho que 3 ou 4 novos atrativos abriram nesse município, a visitação. Mas lá tem pouca opção de hospedagem. Lá tem alguns poucos hotéis, menos de 10 opções de hospedagem em São João da Aliança. Em Alto Paraíso, que é um município que trabalha com turismo há mais tempo, dos 5 municípios, é um município que tem a maior estrutura de quantidade, então vai ter a maior variedade. Então, por isso vai ter a alteração de valor, é claro, porque vai ser o tipo de estruturação que você tem em cada um desses locais. Entre Alto assim Paraíso como os passeios também. O povoado de São Jorge. As pessoas acham que São Jorge é uma cidade, mas São Jorge pertence a Alto Paraíso, é distrito de Alto Paraíso, é o povoado de São Jorge. Como a portaria do Parque Nacional é lá em São Jorge, e o Vale da Lua também está ali muito próximo, e são os atrativos dos mais visitados na Chapada dos Veadeiros, é Parque Nacional e Vale da Lua. Então, ali também é uma vila muito pequenininha, toda de terra, e tem muita opção de hospedagem. Tem muito camping, tem hostel, tem casa de temporada, tem hotel, cama e banheiro, tem hotel que tem café da manhã, que não tem. Tem hotel mais luxuoso, que tem estrutura, que tem piscina, que tem bar, que tem fogueira, que tem drink, que tem isso, tem aquilo. Então vai depender muito. A variedade de valor, a variação de valor vai principalmente pela hospedagem, pelo tipo de hospedagem que você vai contratar, pela estrutura para executar os passeios que você vai precisar. Se você vem de carro alugado, por exemplo, e só vai contratar um guia, o valor vai ser muito diferente do que se você contratar um roteiro com transporte, com traslado, a partir do aeroporto de Brasília até Alto Paraíso. É próximo, mas são 240 quilômetros daqui até Brasília, né? Então é um traslado que não é barato, é uma quilometragem alta, né? E vai depender também dos atrativos que você quer visitar, porque tem os ingressos, as portarias, variam muito, tem atrativo que é obrigatório a presença do guia, tem atrativo que não é obrigatório, e vai variar o valor também para feriado e alta temporada, como eu já falei um pouquinho antes, né? Feriado é sempre bem mais caro, principalmente a parte de hospedagem. A parte de guia e transporte tem um valor bem padrão o ano todo. Não tem diferença de valor aí pela época do ano. Vai ter diferença de valor a parte de transporte, guia, pela quantidade de pessoas. Porque, claro, um carro e um guia para uma pessoa vai ter um custo X diferente do que dividido por 4 pessoas, que seria a capacidade máxima de um carro de passeio, por exemplo, né? Agora, na pandemia, a gente está trabalhando um pouco reduzido. Carro de passeio, a gente tem alguns protocolos locais, algumas regras. Isso também acabou subindo um pouco o custo. Então, um carro de passeio comum, por exemplo, que a gente colocaria o guia, que é motorista, com 4 passageiros, 4 visitantes. Agora a gente coloca 2 ou no máximo 3 visitantes, se forem conhecidos já, ou se for um casal, que o casal vai no banco de trás e o outro que está viajando sozinho vai no banco da frente, para a gente conseguir manter um mínimo. É que dentro de um carro de passeio é muito difícil entender esse distanciamento, essa dinâmica, mas é importante manter isso, né? Um mínimo, essa base, né? Numa van que comportaria 16 passageiros, a gente está trabalhando com 8 ou no máximo 10, contando com o motorista e guia ali dentro do veículo. Então são 8 passageiros, mais um guia e um motorista. Então isso eleva o custo, claro. A gente tem que ratear esse valor pela quantidade de pessoas que tem ali.
Então, você quer uma viagem assim, bem econômica, junta com a família, junta com os amigos, tenta viajar e os números assim, Em grupo, né? chaves Em pequenos para viagem. grupos. E aí, Em pequenos grupos. Se vocês já são uma família ou um grupo de amigos que convive, a gente pode trabalhar, por exemplo, com 4 passageiros dentro de um carro de passeio. Porque já são conhecidos, já têm contato, não é necessário. Seria hipocrisia eu dizer que vamos manter o distanciamento em pessoas que estão dividindo o quarto de hotel, dormindo numa cama de casal, por exemplo. Né? Não faz sentido. Então, otimizem. Tentem viajar com esses números em mente, né? De dividir isso, né? E também está sujeito a aceitar uma indicação, uma troca de passeio. Você queria visitar X cachoeira, mas para Cachoeira Z tem um grupo já montado com uma vaga que te encaixaria. Se você está viajando sozinho, é sempre mais caro viajar sozinho, né? Então, se você está viajando sozinho, também abra seu coração para as indicações, para os encaixes, porque a gente vai tentar aqui dobrar o máximo possível para encaixar você. Aí, porque a ideia também, assim, olha, eu sei que é uma empresa, o dinheiro é importante, o lucro é importante, mas eu costumo dizer que trabalhar com turismo é tão gostoso, é tão gratificante, porque a gente trabalha com a alegria das pessoas, né? Então a gente tem muita troca com as pessoas, a gente aprende muito, divide muito. Então é importante também que vocês confiem na gente, que nem sempre a gente está só querendo explorar ou está só querendo encaixar para ter um lucro maior. Não, às vezes é para poder te oferecer um valor acessível, para você conseguir visitar, para você conseguir, então... Tem que ter isso em mente. Os custos são muito variados por causa desses fatores. De quantidade de pessoas, do tipo de hospedagem que você vai escolher para ficar e da época do ano que você vem. E da época do ano que vai. São esses os 3 principais fatores que vão ter variação de valor. Não é, a variação de valor não é tanto pelo local que você fica. Né? A variação de roteiro vai ser mais pelo local que vai você ser fica. Mais... Isso aí. Então, respondido aí a pergunta. E, Elô, estamos agora no nosso último minuto. Então, eu queria te agradecer muito essa oportunidade da gente conversar aqui sobre o que a gente mais ama, né? Que é turismo, que é viajar, que é explorar, que é conhecer lugares novos. A Chapada é realmente um sonho, né? Para muita gente. E que agora a gente está tendo um olhar mais voltado para o turismo interno, né? Mais voltado para o Brasil, e explorando e descobrindo regiões que antes eram mais... tinham um olhar maior para o turismo internacional, né? O estrangeiro que vem ao Brasil em busca dessas aventuras. E a gente aqui não, era mais, né, o contrário. Então agora a gente está com esse olhar voltado para o Brasil, isso é muito bom. E a gente teve aqui uma super aula, né, de... É pouco tempo, tem tanta coisa para falar, gente. Eu anotei coisa, aqui né? Eu imagino. Uma listinha aqui, ó, com 10 setinhas, eu falei só de 3. É muita coisa. Vamos ter que marcar outra, passa rápido. Vamos ter que fazer outra. Então, aqui na rede Mais a Gente, nós temos a Joy Turismo, que é a Elvira, que trabalha com esse destino. Então, assim, se você que está aí assistindo, ficou com aquela vontade louca de conhecer, programa as suas férias, programa aí um período para você fazer essa aventura, né, essa descoberta na Chapada dos Veadeiros, e aqui nós temos as agências que ajudam vocês a montar o roteiro junto com a Elô, e a Elô que nos recebe lá, que é a nossa parceira na Chapada dos Veadeiros. De vez em quando Elô, até guia. Pois é, de vez em quando até guia. Quando a gente pede, ela guia. Gente, super obrigada a todos também pela participação aqui conosco. Um beijo grande, Elô. Beijo aí nessa região linda e a todos que estiveram aqui com a gente. Super obrigada. Quem está vendo isso na reprise, valeu a pena ficar aqui ligadinho com a gente, né? Então vamos agora rapidinho o convite, aqui. Ó. E sejam todos, desde já, muito bem-vindos à Chapada dos Veadeiros. Obrigada, meu amor. Vamos fazer aqui rapidinho um print? Vamos dar um tempo aqui para o pessoal fazer um print?
Vamos fazer... Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Um Eita, coraçãozinho? deixa eu passar o batom aqui, o perfuminho. Perfuminho? Vamos fazer um coraçãozinho aqui, um print, gente, aí, ó. Quem faz aí é a equipe da Rede Mais a Gente. Deram print? Então, marca a gente aí, tá bom? Marca aí, ó, a Rede Mais a Gente e a... Esqueci o nome agora, hein? A Rota, tá bom? Ecorota. Marca aí a Eco Rotas e a Rede Mais a Gente nas nossas redes sociais. Beijo a todos. Semana que vem, dia 5 de outubro, teremos uma live para falar sobre o Piauí. Piauí está também na nossa rota aí de aventuras. Tá bom, gente? Semana que vem, dia 5 de outubro, às 20 horas, às 19 horas, aliás, vamos falar sobre o Piauí. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Elô.